Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é a Bianca e hoje eu venho com o booktômetro do livro Origem, de Dan Brown. Primeiro item desse booktômetro, diagramação. O livro Origem vem com aquela diagramação bastante simples, que é característica dos livros já lançados pelo autor. Então você tem aqui um alto relevo bem simples e ao mesmo tempo o símbolo aqui em destaque. A diagramação interna ela também possui alguns símbolos, mas nada assim de tão surpreendente. Por isso a minha avaliação é de 4 estrelas, porque esse livro tinha assim um potencial gigantesco para ser capa dura e acredito que as pessoas sim pagariam um preço um pouquinho mais caro para ter esse livro aí com uma capa dura, com uma diagramação um pouquinho mais caprichada. Segundo item, história e originalidade. Logo nas primeiras páginas de Origem, nós somos apresentados ao futurólogo e também bilionário Edmund Kirsch, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, e ele sempre acertou aí em suas previsões no ramo da alta tecnologia. Até que um dia ele faz uma grande descoberta que promete abalar as estruturas de todas as religiões ao redor do mundo. E aí ele decide que deve apresentar primeiramente essa descoberta para a Santíssima Trindade, que aqui no livro é descrita realmente como representada por 3 pessoas de religiões diferentes aí da mais alta patente. É claro que essa apresentação, como já era previsto, não teria assim um feedback tão positivo dessa Santíssima Trindade, então ele decide que sim, vai apresentar a descoberta para o mundo em um grande evento em que algumas pessoas, um grupo seleto de pessoas foram convidadas para participar da apresentação pessoalmente e os demais ali poderão assistir em seus computadores, smartphones, enfim, a apresentação ao vivo. É nesse momento que aquele famoso protagonista que todos nós já conhecemos, Robert Langdon, é inserido na narrativa porque ele recebe o convite de Edmund, que inclusive é o seu ex-aluno, para conferir essa descoberta presencialmente no museu ultramoderno ali que fica na Espanha. E ele fica bastante interessado nessa apresentação do Edmund, afinal ele promete que irá conseguir finalmente responder as 2 perguntas que atormentam a humanidade desde o seu surgimento: de onde viemos e para onde vamos. Assim, quando a apresentação começa no Museu Ultramoderno, o Edmund ele utiliza ali de recursos que não estão assim 100% acessíveis para a sociedade, recursos de alta tecnologia, para começar a introdução ali da sua apresentação e por fim conseguir responder esses 2 questionamentos. Robert, assim como todos os outros espectadores, fica ali preso com atenção, sem conseguir pensar em absolutamente mais nada, afinal ele traz ali uma premissa muito boa, mas é claro, que como nós já conhecemos todos os livros do autor, a situação não ficaria tão calma e teria um final tão feliz logo no começo, e quando o Robert menos percebe, a situação inteira se tornou um caos e ele está ao lado da Ambra Vidal, que é a diretora do museu, correndo contra o tempo para conseguir salvar aí a grande descoberta de Edmund e resolver a senha, a misteriosa senha, que pode permitir que essa descoberta seja divulgada para a população mundial. Eu diria que o elemento aqui de originalidade do autor foi essa questão dele trazer um questionamento que está abalando atualmente as estruturas da sociedade, esse avanço, esse boom aí da alta tecnologia. E o que essas descobertas, novas descobertas, estão impactando ali na questão da religião, na questão da ciência, como um todo. Então esse para mim foi o grande item de originalidade, porque a estrutura da história do autor, do Dan Brown, é sempre a mesma. Então você tem ali o Robert Langdon, que está participando de alguma coisa e de repente essa coisa se torna um caos, e aí ele tem que correr ali contra o tempo para conseguir ter o grande desfecho. Ao mesmo tempo ele corre risco e ele sempre tem uma personagem ali como parceira dele ao longo dessa aventura. Confesso que gravar uma resenha sobre esse livro sem revelar muito da história é basicamente contar ali algumas coisinhas que valem a pena você dedicar o seu tempo para conferir essa nova obra do autor. Origem ele traz todo aquele cenário de fatos históricos, então leia o livro com calma, não queira devorar o livro rapidamente, porque ele é um livro que tem muitos detalhes. Então é aquele tipo de livro que você lê um capítulo e vai pesquisando sobre os locais, sobre as referências que ele fez, até mesmo para você conseguir aí se situar ao longo da história. Além disso, o autor traz com bastante evidência essa questão aqui da ciência versus religião, ou seja, conforme a ciência vai avançando em seus descobrimentos,
ela vai tirando essa credibilidade do que as religiões vendem hoje como verdade absoluta. Por isso você tem aqui o futurólogo, que é o protagonista, o Edmund, fazendo uma grande descoberta, não só no ramo científico, mas na questão também usando aí a alta tecnologia, e que é uma descoberta que de alguma forma vai tirar ali grande credibilidade do que é vendido pelas religiões desde o seu princípio. Então o autor ele frisa bastante ali esse conflito que já dura ali desde o surgimento da humanidade, quando uma verdade é vendida como absoluta, e aí vem surgindo a ciência dizendo que não é bem assim que as coisas funcionam. O que me leva ao último ponto da história, que é uma realidade que nós estamos vivenciando, que é o boom da alta tecnologia. A alta tecnologia ela vem avançando ali em grandes passos. Então hoje nós temos a inteligência artificial, e aqui ele traz a inteligência artificial sintética, que significa construir, desenvolver e treinar uma inteligência artificial para que você não consiga lá na frente descobrir se você está conversando com uma pessoa ou se você está conversando com uma máquina. E além disso, quais são as consequências aí desse boom da tecnologia e responder exatamente a pergunta: para onde vamos com esse boom da alta tecnologia, quais são as consequências, o que essa inteligência artificial pode fazer lá na frente conforme ela está sendo treinada aí para, não conseguir ser identificada apenas como um computador, mas também agir ali muito próximo do ser humano. Unindo todos esses fatores que eu comentei, além, é claro, de você ter aí mais uma aventura de Robert Langdon, que não foi uma das, com mais ação e mais suspense, mais mistério. Eu acho que o Dan Brown escreveu outros livros que trazem um pouquinho mais disso, mas no quesito informações, construção da narrativa, a questão de você realmente entrar nessa aventura ao lado do protagonista, o livro ele leva, sim, 5 estrelas, porque é uma história que você começa a ler, você começa a pesquisar sobre as referências, e quando você menos percebe, você já está ali nas últimas páginas. Eu confesso que eu só consegui desvendar o mistério de quem que era a pessoa responsável, quem era a pessoa que estava manipulando todos os outros demais personagens para conseguir ali atingir seu objetivo, quando o livro já estava faltando ali 100 páginas para terminar a história. Antes disso, eu tinha algumas suspeitas, mas elas foram confirmadas mesmo quando estavam faltando ali 100 páginas. E nas últimas eu fiquei imaginando, meu Deus, pior que isso é verdade. E o autor deixa um questionamento que vai além de todos esses que ele já levantou nas últimas páginas. Quando você termina o livro, você para e pensa: realmente isso pode acontecer daqui a uns 10 anos ou até mesmo menos que isso. Terceiro item, personagens. Aqui você tem alguns protagonistas da história. Então o primeiro deles é o Edmund Kirsch, que aparece logo no começo do livro como grande protagonista. E aí depois ele vai indo, como segundo plano, mas ao mesmo tempo o autor vai construindo ali as características desse personagem, apresentando-as para o leitor ao longo da narrativa. Então ele tá em segundo plano, mas ele constantemente vai ali entrando no plano de protagonista novamente. Além disso, você tem o Robert Langdon, que já é um protagonista conhecido dos demais livros, então ele traz ali toda aquela base cultural que ele possui para a história, para desvendar o grande mistério. E ao seu lado, como sempre, ele tem ali a personagem, que nesse caso é representada pela Ambra Vidal, que é inclusive muito mais que apenas uma diretora do museu. Ela tem grande ligação ali com o Palácio Real. Mas vamos deixar ali, os segredos para serem desvendados por você ao longo da leitura. E além disso, você tem ali a própria presença das religiões e também do Palácio Real, lutando ali com esse ponto de quais serão as consequências da grande descoberta ali desse futurólogo e bilionário que vai abalar as estruturas de todas as religiões ao redor do mundo. Por isso, no quesito personagens, o livro fica com a classificação de 4.5 estrelas. Quarto item, custo e benefício. Será que vale a pena investir o seu tempo e dinheiro no livro Origem, o lançamento mais esperado de Dan Brown, que já estava há um tempinho aí sem lançar livros? Esse é um livro que você encontra em torno de R$ 49,90. Ai, meu coração de leitora, porque é um preço ali salgado. Por isso que eu disse lá no começo, na questão de diagramação, que por esse preço, pagando um pouquinho mais, eu até teria assim, um livro em capa dura. Então, na questão ali de diagramação, pelo preço que o livro é vendido, eu diria que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais nessa questão de diagramação. Porém, a história do autor, mais uma vez, é uma história que te prende, você entra na narrativa, você tá novamente ali acompanhando o Robert Langdon
nesse desvendar de mistérios ao longo da história. Gostei muito desse novo protagonista, o futurólogo e bilionário, a forma como ele foi ali desenvolvido ao longo da história, né? Porque ele se torna um personagem secundário, mas ao mesmo tempo você vai conhecendo diversos aspectos dele. E ao mesmo tempo você tem uma inteligência artificial também como protagonista dessa história, mas isso é algo que eu vou deixar aí só pra vocês conhecerem, vou jogar no ar. Fica a dica de leitora para que vocês tenham ali uma grande atenção em cada atitude feita por essa inteligência artificial. Resumindo, para quem estava com saudade da escrita de Dan Brown e de acompanhar mais uma vez as aventuras de Robert Langdon, não pode deixar de conferir Origem. Esse foi um livro que me surpreendeu, esperava não tanto assim dele, mas ele acabou me surpreendendo em diversos aspectos, e principalmente o desfecho da história, que ela deixa você ainda com um ponto de interrogação maior, no sentido de nós estamos vivenciando esse boom da alta tecnologia e será mesmo que daqui a alguns anos nós estaremos vendo aqui o que esse futurólogo apresentou na história. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse booktômetro. A história de Origem é bastante complexa e cheia de detalhes, então só lendo o mesmo livro para você entender todo o contexto, como o autor construiu mesmo essa narrativa e como ele apresenta todos esses questionamentos, porque aqui na resenha eu vou ter que apresentar algo bastante superficial para não revelar ali muito sobre a história, mas ficou aqui uma leitura mais do que recomendada para vocês. E se você já leu Origem, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro, se você também ficou ali surpreendido com o grande desfecho da história, quem foi a pessoa ali responsável por todo esse caos que ocorreu na narrativa. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e dê aquele joinha para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para receber em primeira mão as próximas novidades. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!